Ave musa incandescente do deserto do sertão, forge no sol do meu sangue o trono do meu clarão. Cante as pedras encantadas e a catedral reencontrada, castelo desse meu chão. Nobres damas, cavaleiros, ouçam meu canto espantoso. A doida boa ventura de Ariano alumioso, o cetro e a sua centelha na bandeira aurivermelha de seu sonho luminoso. Que o Ariano se considerava, primeiramente, poeta. Ainda que fosse conhecido mais como dramaturgo e como romancista, principalmente com A Pedra do Reino, ele considerava que toda a sua obra derivava de sua veia poética. E em 2012 eu resolvi fazer um espetáculo em homenagem ao lado poeta dele, já que era menos conhecido. E eu me lembro que eu brinquei na época porque 6 atores trabalharam no espetáculo e eu disse, pronto tio, pelo menos 6 pessoas agora sabem seus 20 sonetos de cor. Porque eu coloquei música de toadas populares e a gente transformou em canções que não eram exatamente da tradição da canção com instrumentação, mas eram para parecer o que os espanhóis chamam de música a palo seco, que é com nenhuma instrumentação, que parece o cantochão, o canto árabe e o aboio. E a primeira que eu vou mostrar é exatamente uma que ele fez ainda em 1955, na época que ele e um grupo de amigos tinham o gráfico amador. Isso ainda na década de 50, eles se reuniam para fazer livros de forma artesanal, com capas de papelão, às vezes aquarelados. E a cada fim de ano eles pegavam o poema de um dos componentes do gráfico amador e transformavam em cartão de Natal. E depois, na década de 80, ele pegou esse mesmo desenho de 1955 e transformou numa iluminogravura que ficou bastante conhecida. E junto com esse do presépio, ele fez mais 20 desenhos e fez 2 álbuns iluminogravados, que aí então ele começou realmente a ser conhecido como poeta. E nesse espetáculo que eu fiz em 2012, ele gostou tanto que quando terminou disse para a plateia, eu agora posso me considerar um poeta, porque as pessoas gostaram demais e foi uma novidade ver ele próprio contando como tinha concebido os poemas e como tinha concebido os desenhos. Então, a partir daí, me deu vontade de também ilustrar os poemas dele, eu próprio fazer as iluminogravuras que me vinham à cabeça lendo os poemas dele. E quando eu mostrei o primeiro, infelizmente ele só pôde ver um, ele disse, trocamos uma rasgação de seda, porque ele disse, é um privilégio para um poeta ter um ilustrador como um desenhista como você, como ilustrador. Eu disse, privilégio é para mim poder ilustrar versos como os seus. Então o primeiro que eu vou mostrar é o Presépio e Nós. É um poema em que ele vai comparando as figuras do presépio com a sensação que nos desperta. E esse poema ele mandou em 1955 para vários amigos, entre eles Carlos Drummond de Andrade, que respondeu para ele com um poema que ele chama, eu não conhecia esse termo, poema de circunstância, que diz o seguinte, que ao poeta Ariano Suassuna seja-lhe sempre propícia a fortuna dos poetas, sempre belos versos, resumo de outros universos, dentro deste que integramos, em que vivemos e em que amamos, e que os publique fiel ao gosto deste o presépio e nós, composto ao modo limpo e sedutor próprio do gráfico amador, que era a oficina que eles tinham. E eu usei um aboio, ele gostou muito exatamente por ser aboio. Um burro, um ser dividido entre jumento e cavalo,
como nós, cegos, sonhando. Desculpe, eu me esqueci do início, vou começar de novo. Gado manso, um burro, um ser dividido entre jumento e cavalo, como nós cegos sonhando o sonho do potro alado, um boi aspas para cima e os cascos no chão fincados, como nós cuja esperança arde em solo devastado. Oh, araiê, oh, araiê, oh, gado manso. Um anjo a chama sem jaça, lua e sol pacificado. Nosso êxtase é como o dele, mas o estremeço orgiástico. Um santo que neste mundo mais se sente um desterrado. É um de nós foi na carne, estrela turva engendrado. Oh, araiê, oh, araiê, oh, gado manso. Eis a torre de marfim, puro sangue imaculado, é nossa bruna mulher, vestida de sol queimado, e o Cristo, esse dom que prova que o sonho nos foi doado, é nosso Filho do homem, profeta e crucificado. Trompa, estandarte e coroa do nosso sangue marcado, cordeiro e cometa estranho, estrela do meu rebanho, sol claro do nosso gado. Oh, araiê, oh, araiê, oh, gado manso. Aí o primeiro que ele usa nesse álbum que ele faz, que são 2 álbuns consecutivos, cada um com 10 poemas, ele chama Abertura sob Pele de Ovelha, porque ele começa dizendo que nunca vai morrer, e depois o último vai ser exatamente ele dizendo quando eu morrer. Então ele chama Abertura sob Pele de Ovelha. E é esse desenho do centro, onde está... Deixa eu tirar aqui a... Nesse desenho eu botei o poeta protegido pela musa, e não sei se dá para ver que o coração dele é dividido em 4 partes, que isso era uma teorização filosófica que ele fazia, que dizia que o coração humano é dividido em 4. O rei, o profeta, o palhaço e o poeta. E essas energias entre si se equilibram e possibilitam a vida do artista. A pele de onça que está em volta do poeta é porque isso é da tradição da pintura grega antiga. Sempre que se botava os celebrantes da poesia, botavam eles vestidos com pele de leopardo, como se fosse uma metáfora de que a poesia doma o lado animal. E a Sibila e a musa são a inspiração feminina que coroam o poeta e faz com que ele produza versos que são capazes de encantar a todos. Então esse diz assim: falso profeta, insone e extraviado,
Vivo cego a sondar o indecifrável e jaguar da sibila inevitável. Meu sangue traça a rota deste fado, eu forçado a ascender, eu mutilado. Busco a estrela que chama, inapelável, e a pulsação do ser, fera indomável, arde ao sol do meu pasto incendiado, por sobre a dor, a sarça do espinheiro, que acende o estranho sol, o sangue do ser, transforma o sangue em candelabro e espelho. Por isso não vou nunca envelhecer. Com meu cantar supero o desespero. Sou contra a morte e nunca hei de morrer. O terceiro poema, aquele que tem uma pessoa sendo torturada, foi um poema que ele escreveu em 64, na época da ditadura. Teoriano, pessoalmente, nunca foi importunado, nem correu perigo, mas ele teve que esconder vários amigos em casa, amigos que estavam correndo o perigo de sofrer exílio ou até coisas piores. Então ele escondeu e sentiu demais, inclusive na pessoa de Paulo Freire, o educador, que era amigo fraterno dele, que teve que fugir para escapar da tortura e às vezes até da morte. Então eu botei dois torturadores que ele chama no poema de tigres de malhas pretas, que são maus soldados, porque no caso ele distinguia muito bem os maus soldados dos bons soldados, até porque na lembrança da vida dele, quando ele foi perseguido durante a infância naquelas revoluções de 30 e nas consequências delas, foi exatamente os soldados que protegeram ele e a família. Então ele tinha um apreço muito grande pelos bons soldados. Ali no caso são dois maus soldados. E o corvo é um símbolo da ave de mau agouro. E ele faz uma comparação entre a sensação da saudade que ele tinha do sertão, como uma terra de paz e de harmonia, em comparação com Recife, que nessa época vivia a época sombria de delações, suspeitas e condenações. E ele pega um tema que é clássico dentro da literatura. Na verdade, quem escreveu o primeiro poema com esse tema foi o rei Davi, falando do tempo que os judeus estavam cativos na Babilônia. E ele escreveu o Salmo 36, que fala dessa comparação entre Babilônia como o lugar onde se está por obrigação, e Sião, que é um dos nomes poéticos de Jerusalém, como o local ideal. Então, Teoriano chamou soneto de Babilônia, Babilônia e Recife, e Sião. Depois ele chamou soneto de Babilônia e sertão. O sertão era o Sião que ele sonhava. E o poema diz assim: aqui o corvo azul da suspeição apodrece nas frutas violetas, e a febre escusa a rosa da infecção. Canta aos tigres de verde e malhas pretas, lá no pelo de cobre do alazão. O biurro de ouro fia a lã vermelha, um pio de metal é o gavião, e suave é o focinho das ovelhas. Aqui o lodo mancha o gato pardo, a lua esverdeada sai do mangue e apodrece no medo o desbarato. Lá é fogo e limalha a estrela esparsa, o sol da morte, luz no sol do sangue, mas cresce a solidão e sonha a garça.
Agora deixa eu tirar, vou tirar os 3 primeiros desenhos para continuar com os que estão atrás. Esse primeiro aqui é uma homenagem que ele fez ao sangue português que ele sentia correr nas veias dele, em conjunção com o sangue nordestino que se desenvolveu a partir do fato dessas famílias portuguesas virem para cá. E eu botei a dama portuguesa lá na torre e a mulher tapuia nas Pedras do Reino, já que as Pedras do Reino ficavam nessa região onde antigamente habitavam os cariris. E aqui ele, o poeta, quer dizer, o poeta de uma forma geral, vindo nas caravelas e trazendo os poemas de tradição portuguesa. E ele canta assim: meu sangue do pragal das altas beiras boiou no mar vermelhas caravelas, a nau catarinete, a barca bela, late o potro castanho de asas negras, e aportou rosas de ouro, azul chaveira, onça malhada a violar cadelas, depois sextantes, astrolábios, velas, no planalto da pedra sertaneja. Hoje jogral cigano e 3 malhado, vaqueiro de seu couro cravejado, com medalhas de prata a faiscar, bebendo o sol de fogo e o mundo oco. Meu coração é um almirante louco que abandonou a profissão do mar. Sobre esse poema tem uma história muito boa, que foi exatamente do tempo que ele ainda não era considerado poeta. E aí um crítico do Diário de Pernambuco disse: esse tal de Ariano fica querendo ser poeta, mas com 2 versos como esse: meu coração é um almirante louco que abandonou a profissão do mar, ele pode desistir. Aí tio Ariano disse: eu posso até desistir, mas justamente esses 2 versos que você citou não são meus não, são de Fernando Pessoa. Porque na verdade esses 20 poemas ele fez todo em homenagem porque na tradição do sertão existe uma coisa de você dar um mote para um cantador. Você dá 2 versos e ele desenvolve o poema. Então o primeiro que eu li, que é aqui o Corvo Azul da Suspeição, é com um tema de um poeta chamado Tupã Sete. E esse é com um tema de Fernando Pessoa. Esse que vem agora é um que fala da infância, do choque que foi a morte do pai e o fato dele se sentir abandonado, ainda que tivesse na companhia da família, mas num sentimento já que depois derivaria para o sentimento de artista dele, ele se viu só, abandonado, e como se o mundo fosse um tigre ameaçador cercando ele. Sim, outra coisa boa aqui também desse poema é o seguinte, que ele descende de um ramo da família Albuquerque, que é a família Andrade Lima, descende desse mesmo ramo. E quando eu era pequeno, sempre chamei tio Ariano de tio Ariano. A gente não distingue quando é criança quem é ligado ao sangue. E hoje em dia todo mundo me pergunta: mas você não é parente dele mesmo de sangue, não, né? Aí eu descobri esse parentesco através da família Albuquerque. Aí ele disse: diga que eu sou seu primo desde 1530, agora, quando perguntarem. E esse poema, o tema que ele pega é justamente de Maximiano Campos, que é pai de Tonka, que é o organizador dessa festa literária.
e diz assim: sem lei nem rei me vi arremessado, bem menino a um planalto pedregoso, cambaleando cego ao sol do acaso, vi o mundo rugir, tigre maldoso, o cantar do sertão, rifle apontado, vinha malhar meu corpo furioso, era o canto da mente sufocado, rugido nos caminhos sem repouso. E veio o sonho e foi despedaçado, e veio o sangue, o marco iluminado, a luta extraviada e a minha grei. Tudo apontava o sol, fiquei embaixo, na cadeia em que estive, em que me acho, a sonhar e a cantar, sem lei nem rei. E eu botei embaixo a imagem do pai dele morto, que ele foi morto inclusive numa emboscada, com um tiro pelas costas, não foi num confronto, foi um assassino de aluguel. E ele tinha no bolso uma carta que ele tinha deixado para a mulher e para os filhos, prevendo que aquilo ia acontecer, porque ele foi vítima de um engano, e ele se julgava e se defendia na carta como totalmente inocente. E Teoriano nunca conseguiu botar essa carta dentro dos livros dele. Quem botou foi a irmã dele, Tia Beta, que escreveu um livro que serve de paralelo à literatura de Teoriano, porque enquanto ele vai por um caminho de fugir do fato real, para não se emocionar demais, ela, que tinha uma memória excelente, tem uma memória excelente tanto quanto a dele, ela vai para a minúcia e conta com todos os detalhes as histórias. E a carta é muito comovente. Esse, depois do último, é exatamente quando ele teve que enfrentar a vida, e ele faz uma metáfora da vida que tem que ser enfrentada com monstros por todos os lados, né? As perseguições que todo mundo sofre na vida, principalmente o artista, e principalmente um artista engajado politicamente como ele era. E aí eu digo, brincando e a sério, que a poesia de Teoriano ela é ao mesmo tempo avatárica, xamânica e mentepsicótica. Avatárica porque muito antes dele morrer, ele já tinha se transformado numa entidade espiritual. Quem conhece ele de perto sabe disso. Ele era uma presença que já irradiava uma luz espiritual imensa. Isso sem nenhuma conotação religiosa, era da natureza dele mesmo. Depois eu dizia que ele era xamânico porque ele conseguiu sacralizar toda a natureza em volta dele. Então ele atribuía valores sacros às plantas, ao sol, à lua, aos rios. E isso é uma característica do xamânico, do xamanismo, né? E eu digo metapsicótico, que era uma palavra que os simbolistas, os góticos do começo do século XX, final, gostavam muito, mas é a capacidade de uma mente se transportar para outra. Então, se você for pensar a quantidade de mentes que se alimentaram da mente de Teoriano, que até hoje, como eu estou aqui, quer dizer, falando a poesia dele, mas é uma forma de, com o trabalho dele, a gente prosseguir no nosso, numa relação mais profunda do que só a homenagem, do que só a amizade. Então, eu me lembro que quando eu tive notícia de que realmente ele estava entrando no processo de morte, eu tinha duas opções. Ou levava a queda que todos que estavam perto levaram, e aquilo ali mudaria completamente o comportamento de cada um a partir dali, ou encarava pelo lado da arte, que você pode prosseguir na parceria, independente da morte, porque o trabalho que a gente tinha começado não vai ser interrompido, como é esse fato de estar hoje aqui. E aí, nesse poema, ele canta exatamente os perigos que todos nós corremos ao atravessar a estrada do mundo. E o tema que ele pegou é justamente de Augusto dos Anjos, que é paraibano como ele.
Ele diz num prólogozinho: e a vida se desdobrou em frente dos meus olhos como uma estrada povoada de bichos, ou como uma roda do zodíaco marcada de signos e insígnias. E eu celebrei assim: no relógio do sol, o sol ponteiro sangra a cabra, no estranho céu chumboso, a pedra lasca o mundo impiedoso, a chama da espingarda fere o aceiro no carrascal do sol azul braseiro. Refugie o girassol, rubro e fogoso, como morrer na sombra do meu pouso. Como enfrentar as flechas desse arqueiro, lá fora o incêndio, o roxo lampadário das macambiras, rubras e auripardas, anjos, diabos e tronos vai queimando. Sopra o vento, o sertão incendiário, andam monstros sombrios pela estrada, e pela estrada entre esses monstros ando. Esse aí do meio é uma homenagem ao momento em que ele conheceu minha tia Zélia, que ele é parente pelos Albuquerque, em 1530, e tia Zélia é parente do dia de hoje mesmo, que é irmã do meu pai. Aí a irmã disse: Ariano, deixa de besteira, que se essa mulher for linda do jeito que você está dizendo, como é que ela vai olhar para um cabra feio feito você, magro e desengonçado? Aí passou-se um dia, e aí justamente essa irmã dele, que ouviu esse depoimento, trabalhava com a irmã de tia Zélia. Aí chegou em casa todo contente, disse: Ariano, você tinha razão. A irmã dessa loura que você se apaixonou trabalha comigo e disse que ela está interessada realmente em você. E depois ela contou que ela, na verdade, paquerava ele desde os 13 anos. E ele nunca tinha reparado. Só foi reparar. Aí ele disse: mas também você era uma menina, eu não podia olhar. Mas aí quando ela fez 16 e ele 18, eles começaram a namorar e ficaram juntos até o final. E ele escreve sobre esse poema assim: a vida assim me aparecia, estranha e perigosa, uma estrada diante da qual meu sangue se crispara de uma vez para sempre, tornando-me tenso e cerrado ante os enigmas e as ciladas do mundo. Foi aí que, por sorte minha, surgiu diante de mim, como uma bênção que me tivesse sido dada, enviada do sol, como uma compensação à minha infância sangrenta e atormentada. A figura da mulher, aquela que passaria a ser o resumo ancestral e sagrado da vida, foi uma espécie de revelação. Eu a via gentil e sem afetação, como se estivesse em comunicação direta com a corrente subterrânea e sagrada do mundo, com o dom da vida que somente ela era capaz de comunicar ao meu sangue ferido.
Meu sangue iluminou-se e a crispação desapareceu. Mas profetas agoureiros vinham me murmurar profecias terríveis sobre a morte inapelável do amor. Foi para responder a essas profecias que escrevi o soneto que diz assim: ó romã do pomar, relva esmeralda, olhos de ouro e de azul minha alazã, área em corda do sol, fruto de prata, meu chão e meu anel, cor da manhã, ó meu sono, meu sangue, dom, coragem, água das pedras, rosa e belvedere, meu candeeiro aceso da miragem, meu mito e meu poder, minha mulher. Dizem que tudo passa e o tempo duro, tudo esfarela, o sangue há de morrer. Mas quando a luz me diz que esse ouro puro se acaba por finar e corromper, meu sangue ferve contra a vã razão e há de pulsar o amor na escuridão. Lindo, é? Já aquele último desenho já não é para a amada dele em particular, mas uma celebração da mulher. Na verdade, ele faz, dentro da poesia dele, ele faz. Esse é o único que é específico para uma pessoa e com toda a clareza. Normalmente ele apresenta de forma ambígua, onde o mito da mulher se mistura com a natureza, se mistura com as feras, o amor se mistura com a morte. Então é uma visão até do amor carnal. Tanto que ele chama a... Vou ter que contar uma história aqui, que eu pendurei esse desenho na sala da minha casa. Aí minha mãe passava, ela tem 85 anos. Aí de repente ela olhou assim: ô, gente, aquela flor é uma periquita, né? Aí eu disse: eu não posso fazer nada, a ideia foi de tio Ariano, eu tive que ilustrar somente. Aí ele diz assim: era ela, a mulher, não é mais tia Zélia, é a mulher universal, né? Era ela, a mulher, mito e legenda do meu sonho. O corpo feminino aparecia-me identificado com uma clareira de caatinga sertaneja, povoada de rosas selvagens, coroas de frade e macambiras. Os velhos temas do amor e do desejo renasciam com palavras minhas e eu cantava assim: eis afinal a rosa encruzilhada, onde pulsa cantando o meu desejo. Emerges a meu sangue malfazejo, onça do sonho, fronte coroada, ao garço olhar e a vista entrecerrada. Teu sorriso é enigmático e sem pejo, sobre os peitos de cisne, ó cisne negro, vejo estrelas castanhas desplumadas, embaixo a dália escura, aberta ao dardo, a fonte, a concha púrpura, a coroa, e brilha ao fogo dessa chama parda
A leoparda, a tigre, a rosa cardo, abandonada as onças, as lioas, e ao cio escuso das panteras magras. Aí nesse daqui, no começo, ele diz assim: e o meu sonho era tocado pela visão de estranhos e legendários visitantes. Batalhas resplandecentes, bandeiras, assaltos, cofres e outros brilhantes objetos relampejavam nas trevas. E eu sonhava assim. No dia que ele falou sobre esse poema, lá em 2012, ele disse que poesia era uma coisa tão boa que a gente não precisava entender, bastava gostar. E que ele tinha feito esse poema, mas nem ele sabia o que queria dizer. A única coisa que ele tinha certeza que sabia era essa figura que aparece aqui embaixo, que é um cachorro perseguindo o cervo, porque o nome Suassuna quer dizer cervo negro. Então ele botou um cachorro como sendo um animal feroz e assassino, um cachorro brabo, no caso, perseguindo o cervo negro, que é o símbolo da família dele. Então é uma representação do pai dele sendo perseguido e morto. Mas aqui eu botei a ideia do poeta, os elementos sagrados, o cofre, o punhal, o cetro, aqui a coça, porque ele usa tanto a ideia do cachorro, o cervo sendo perseguido pelo cachorro, e fala da flecha que corta o dorso da gazela. E a natureza feminina como a paisagem sobre a qual o castelo foi erguido. E o poema diz assim: ó canto do meu sono, ó jogo escuro, cascos de cobre soam no deserto, e a meu servo na fonte a descoberto, persegue insone esse cachorro turvo, habitante da foice, mito e jugo, sob o manto vermelho e de amarelo, o errante caçador conduz o cetro, seu cofre, seu punhal e o sangue duro. Mas a luz muda, um sol, faca de chumbo, ilumina a muralha, o pó do mundo, na flecha corta o dorso da gazela, e o gavião, pairando ao sol do fim, vê na caatinga a estrela bergantim, entre os clarins de ataque à cidadela. Esse daqui ele fez em homenagem especificamente à beleza da mulher negra. E coincidiu de que no espetáculo que nós fizemos de 2012, quem cantou era uma atriz cantora negra, e ele fez um elogio especial, dizendo que
ele sempre na literatura dele e também nas ilustrações, ele sempre louvou que ainda era uma beleza que a arte brasileira ainda devia muito, ainda não tinha chegado o momento de se louvar igualmente a beleza negra, a beleza branca e a beleza índia. Então ele fez especificamente para a beleza negra, feminina. E aí ele diz: de outras vezes voltava o mito da mulher, agora unido pelos sonhos recentes a outros enigmas e temas desse bicho estranho, o mundo, temas poderosos como o amor e o tempo, como se tudo isso fosse ligado por uma teia, por um segredo cuja chave eu perdera. E eu, cego, debatendo-me contra o obscuro, cantava assim, enquanto a ventania doida e ardente do mundo soava em meus ouvidos. Da cabeleira negra a leonada, tocha escura que o sol transforma em crina, o crespo capacete se ilumina em faíscas de treva agateada, gata negra, pantera extraviada, abres ao sol tua romã felina, ao dardo em fogo queima-se a colina, e a cascos e tropéis por essa estrada, bebo na taça o aroma da sombria, a vida foge amor e a sombra tarda, ao fogo cresta a rosa da paloma, a cega afia a sua faca afia, e chega o sono, a morte leoparda, jaguar cruel, para abrasar-te as pomas. A maciez da morte. Essa divindade já não me aparecia mais como algo de irrecusável, de inaceitável e desesperador. Eu começava a sentir uma identificação entre o amor e a morte, entre a vida e o obscuro, entre o mundo e o terrível, porque estava talvez descobrindo aos poucos que, como tinham sonhado os visionários antigos, a morte é o toque de um Deus no homem. Então, sobre o tema do amor, enquanto ligado à morte, escrevi o seguinte canto. Sobre essa estrada, ilumineira e parda, dorme o lajedo ao sol como uma cobra, tua nudez na minha se desdobra. Ó corça branca, ó ruiva leoparda, o anjo sopra a corneta e se retarda, seu cinzel corta a pedra e o porco sobra. Ao toque do divino o bronze dobra, enquanto assolo os peitos da javarda. Vê um dia bigorna tempo e espaço, cortará no martelo ao som dos aços o sangue condenado em meu castigo, e a morte em trajos pretos e amarelos
brandirá contra nós doidos cutelos e as asas negras dos dragões antigos. E aí ele diz, essa na verdade eu fiz exatamente no momento em que ele estava, eu fui comunicado de que ele estava vivendo os últimos momentos e me perguntaram se eu ia lá querer visitá-lo. Mas exatamente que eu estava em extrema comunicação por ele, por conta desse trabalho, foi aí que eu fiz a opção de continuar minha comunicação com ele como artista e diminuir o peso da queda da perda física, né, que é a falta que faz. E aí eu botei na face dela, porque no sertão, ele foi a única pessoa, inclusive eu procurei já em livro, nunca achei, mas chama-se a Morte, a Moça Caetana. E fora a morte tem também a fome, que se chama Bernardo Cintura. Eu só vi isso dito por Tiorano, já procurei livro e não achei. A nudez se chama Manuel Matos e outras personificações de coisas da natureza humana. Então eu botei as letras dele na face, nas asas eu botei a hora da morte e nos braços a data de nascimento e a data da morte. E aí ele diz a respeito desse poema: se eu assim falava, era porque a morte não era para mim alguma coisa de abstrato, ou um simples acontecimento. Sou um sertanejo, de modo que, informado por meu povo, eu sabia que a morte é uma mulher, uma divindade, ao mesmo tempo terrificante e acolhedora, uma moça que inclusive tem nome e se chama Caetana. Foi vendo, numa visão, essa terrível e enigmática divindade que escrevi o seguinte soneto. Eu vi a morte, a moça Caetana, com o manto negro, rubro e amarelo, vi o inocente olhar, puro e perverso, e os dentes de coral da desumana. Eu vi o estrago, o bote, o ardor cruel, os peitos fascinantes e esquisitos, na mão direita a cobra cascavel, e na esquerda a coral rubi maldito, na fronte uma coroa e o gavião, nas espáduas as asas ofegantes, que ruflando nas pedras do sertão, pairavam sobre urtigas causticantes, caules de prata, espinhos estrelados, e os cachos do meu sangue iluminado. Esse conjunto de poemas, na verdade, são 20, né? Mas por uma questão de tempo eu trouxe 13. E esse, na verdade, que eu vou falar agora, é o que é o que encerra o conjunto de 20, que é exatamente quando ele diz que é final a descoberto, porque nesse ele resolve confessar que vai morrer um dia. Isso ele escreveu na década de 80. E ele escreve, antes do soneto, ele diz assim: pouco depois de eu ter escrito esse soneto, estava eu, certo dia, lendo uns versos. Sempre que leio um poeta que me toca, aparece um verso que me liga à minha vida, ao sertão, ao sangue de meu país.
a pedra do meu destino sobre a terra. Foi assim, aliás, que surgiu a maior parte dos sonetos aqui reunidos. Naquele dia eu estava lendo, mais ou menos descuidado, quando de repente saltaram para dentro do meu sangue umas palavras de Virgílio, o poeta latino, que diziam: insensato que sonhou com chapas de cobre e tropel de cavalos, repetir o corisco e o raio inimitável. Essa história é o seguinte, é dentro da Eneida, o poema de Virgílio. Ele conta que um rapaz, tentando imitar o raio de Zeus, que era o deus principal dos gregos e dos romanos, ele de noite puxava com o cavalo umas chapas de cobre e com os cascos do cavalo ferrado, com a ferradura batendo nas pedras, ele tentava reproduzir o corisco divino, não conseguindo, obviamente. Então, tem hora que uma sibila diz para ele: insensato que tentastes reproduzir o corisco e o raio inimitável. E aí Tioriano diz: meu sangue estremeceu. Era como se eu visse a tentativa fundamental e falhada da minha vida, como qualquer outro poeta, que não era senão um insensato tentando, com as chapas de cobre e o tropel de cascos das palavras, imitar o raio inimitável, o clarão da vida, da morte e do mundo. Por outro lado, eu lera também naqueles dias uns versos do cantador Lino Pedra Azul, meu conterrâneo, como Augusto dos Anjos, versos que diziam assim: meu povo, quando eu morrer, coloquem no meu caixão meu uniforme de couro, meu guarda-peito e gibão, com um bonito retrato do meu cavalo alazão. Tudo aquilo pegou o fogo dentro de mim. E então, inspirado nesses dois mestres, um egresso da tradição mediterrânea, Virgílio, e outro das caatingas e carrascais do sertão onde morei, eu escrevi o seguinte soneto: quando eu morrer, não soltem meu cavalo nas pedras do meu pasto incendiado, fustiguem-lhe seu dorso alanceado, com a espora de ouro até matá-lo. Um dos meus filhos deve cavalgá-lo numa sela de couro esverdeado, que arraste pelo chão pedroso e pardo chapas de cobre, sinos e badalos. Assim, com o raio e o cobre percutido, tropel de cascos, sangue do castanho, talvez se finja o som de ouro fundido, que em vão sangue sensato e vagabundo tentei forjar no meu cantar estranho, a tez da minha fera e ao sol do mundo. Agora, obviamente, quando ele dizia que era insensato e que não conseguia, ele sabia ao mesmo tempo, claro, dual como todo poeta, que na verdade consegue, porque através da poesia a vida permanece mais viva do que só a lembrança normal de uma pessoa. E quando ele fala que meu filho, inclui todos esses que eu falei. Só nesse congresso, estou eu aqui falando sobre ele, Braulio Tavares vai falar amanhã, Samarone, e mais uma grande quantidade de pessoas que todos se consideram filhos dele e que através da poesia dele e da literatura e da música, porque ele também era compositor, fazem com que a vida dele prossiga para sempre.
O combinado é que quem tiver perguntas, passe para o pessoal da produção e a gente conversa. Se não tiver nada para perguntar, significa que a poesia de Tio Ariano já diz tudo, né?